Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Migalhas para os cachorrinhos. O texto que serve como base para o nosso estudo é Marcos capítulo 7, versos 24 até o 30, que diz assim: Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: Primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorrinhos. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Esse texto é um texto interessante, é um texto que precisa ser compreendido à luz do seu contexto, até porque algumas pessoas ainda hoje olham para esse texto e se escandalizam com o fato de que Jesus Cristo teria comparado uma mulher que não era judia, ela era sírio-fenícia, com um cachorrinho. Mas precisamos entender aqui as lições que o Senhor Jesus estava tentando, de alguma forma, trazer aqui a essa mesma mulher. Para já, existe um texto do livro Desatou as Nações, na página 317, que diz assim: Por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que aquela era considerada como uma rejeitada de Israel, mas não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus. E como filha, tinha o privilégio de participar das dádivas do Pai. Cristo Jesus, e Ellen White vai mencionar isso, queria mostrar aos discípulos uma lição muito importante. Havia muito na maneira de agir dos discípulos, muito preconceito em relação aos não-judeus. E isso se devia ao fato de que havia um exclusivismo, um nacionalismo muito forte na época de Cristo Jesus aqui na Terra. Você vai se lembrar, eu fiz menção nessa semana ao surgimento dos fariseus, do grupo dos fariseus. Eu preciso voltar um pouco mais à época de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias fizeram uma obra muito importante de reforma em Israel. E sem a reforma que eles fizeram, talvez Israel não estivesse preparado para poder receber, ou para receber o Messias quando ele realmente chegasse. Talvez acabariam incorrendo nos mesmos problemas que haviam enfrentado antes do cativeiro da Babilônia. Antes do cativeiro da Babilônia, eles eram politeístas. E principalmente a mistura entre judeus e povos das outras nações que estavam ali no entorno, povos que eram pagãos, fez com que os israelitas, os judeus, adorassem a outros deuses. Quando eles retornaram do cativeiro, uma das obras que Neemias fez foi fazer com que aqueles que estavam casados com mulheres de outras nações e que não haviam aceitado Deus de Israel enquanto seu Deus e Salvador, que ainda, portanto, eram adoradoras de ídolos, que essas mulheres fossem mandadas embora pelos judeus que estavam em Jerusalém. Até mesmo o filho do sumo sacerdote estava casado com uma mulher que não era judia e que também era adoradora de deuses falsos. Aquele foi um momento decisivo, um marco decisivo na história de Judá. E isso fez com que, a partir daquele momento, esses casamentos mistos se tornassem muito mais, ou muito menores. Não haviam quase casos como esses. Quando acontecia primeiro, o indivíduo se tornava parte do povo de Deus, aceitando a fé de Israel, para que depois esses casamentos acontecessem. Ainda havia, mas desde que ambos professassem a mesma fé. Entretanto, isso acabou trazendo também, com o passar dos anos, um sério problema. Um problema onde Judá, para se manter incontaminado da adoração de deuses falsos de outras nações, eles acabaram se fechando no entorno de si mesmos.
Eles olhavam para as nações vizinhas como pessoas de segunda classe. Havia alguns líderes religiosos na época de Jesus que mencionavam que um não-judeu valia tanto quanto ou até menos do que um cachorro. Perceba isso. Quando você olha para essa imagem, que era uma imagem comum naquela época, líderes religiosos diziam que um não-judeu diante de Deus tinha tanto valor quanto ou até menos do que um cão, do que um cachorro. Você repara que agora, nessa altura, o Senhor Jesus, ele está implantando a sua igreja, dentro de pouco tempo ele morreria, subiria ao céu, e ele teria que enviar esses discípulos para as outras nações. Alguns relatos dos evangelhos nos mostram que eles também possuíam uma visão exclusivista e uma visão muito distorcida em relação aos não-judeus. Como quando Cristo Jesus disse que ele precisava passar pela Samaria e os discípulos torceram o nariz. Quando os samaritanos não recebem Jesus, o próprio João e Tiago querem pedir fogo do céu para poder consumir aquelas pessoas. Eles não estavam ainda devidamente preparados para ter a visão de que deveriam ir às outras nações. Aliás, quando você olha até para o momento do estabelecimento da Igreja de Deus, durante cerca de 20 anos, os apóstolos permaneceram ainda ali em Jerusalém. Foi somente por causa da própria perseguição que foi movida contra a igreja que os apóstolos saíram dali. Era muito difícil para eles pensar em outras nações. O apóstolo Paulo, é claro, foi um indivíduo que fez uma obra extraordinária, mas Deus, já no momento do seu chamado, mencionou que ele era um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, aos não-judeus. Agora, você olha para esse texto e tenta imaginar, Jesus está indo agora para a região da Ciro-Fenícia, e ele quer que esses discípulos entendam que todas as pessoas têm o seu valor diante de Cristo Jesus. Essa mulher tinha algum conhecimento do Senhor. Nós não conhecemos muito a respeito dela. O que sabemos é que ela tinha algum conhecimento e ela soube de Jesus. E ela foi até Jesus para poder buscar dele uma cura para sua filha que estava possuída por um espírito mau. Jesus, num primeiro momento, a primeira atitude de Jesus foi para poder chamar a atenção dos próprios discípulos que já diziam, manda essa mulher embora, porque ela vinha atrás deles, clamando. E Jesus olha para ela e diz, não é certo pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela olha para Jesus e ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que Jesus estava dizendo naquele momento é que ele deveria, naquele momento, se dedicar à pregação do evangelho para os judeus. Era isso que ele estava dizendo para ela. Que chegaria o momento em que os não-judeus, considerados como cães pelos próprios judeus, receberiam essa mensagem e o evangelho ganharia o mundo. Tudo isso está embutido ali na fala de Jesus. Mas o que percebemos aqui também nesse contexto é que Jesus estava tentando dar uma lição aos discípulos, mostrando que havia muita gente boa que não fazia parte do grupo dos judeus, que tinha uma fé extraordinária nele. Podemos falar do centurião que veio até Jesus e disse, Senhor, meu servo está doente. E Jesus diz, vou com você. E ele diz, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas eu sou um homem de autoridade, eu mando a esse faz isso, mando aquele faz aquilo. Diga uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus vai dizer, mas nem em Israel eu vi tamanha fé. E agora essa mulher, uma Ciro-Fenícia, que vai ter uma postura semelhante, ela vai dizer, eu não estou buscando grandes coisas, Senhor, porque eu sei que para o Senhor expulsar esse demônio é como uma migalha que cai da mesa dos filhos. Essa mulher sabia quem Jesus era. Essa mulher tinha uma visão a respeito de Cristo Jesus que mesmo os discípulos de Jesus tinham dificuldade de poder ter. E Jesus vai, portanto, deixar claro que todo ser humano é importante diante do Senhor. Os discípulos levariam ainda pelo menos, repito aqui o conceito, pelo menos mais 20 anos para poder compreender isso. Eles só compreenderiam muito tempo mais tarde que o Senhor não faz acepção de pessoas. Quando você vai ver o próprio Pedro, que estava ali junto deles, quando Pedro vai até a casa de Cornélio, ele leva mais um grupo de pessoas, mesmo Pedro já tendo recebido uma visão do céu dizendo que ele deveria ir.
Mas ele leva mais pessoas porque ele sabe que a situação é complicada, que as pessoas não entenderiam muito bem aquilo que ele estava fazendo. O que o texto está dizendo para a gente, meus amigos, é que não existem pessoas de segunda categoria no reino de Deus. Todos são importantes, todos são filhos. Mesmo que entre os filhos existam alguns que olhem para os outros e os vejam como gente de segunda categoria. Gente que é vista como cachorrinhos, que comem das migalhas embaixo da mesa dos seus senhores. Todos são importantes diante de Cristo. Ele estava ensinando essa lição para essa mulher e principalmente para os discípulos. A maior lição naquele dia foi ensinada aos apóstolos e não tanto àquela mulher. Amanhã nós ainda vamos analisar mais alguns detalhes relacionados a isso com a cura do surdo e gago. Mas antes disso, eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. Tens planos para a nossa vida e que temos um alto valor diante do Senhor. Ajuda-nos a olhar para aqueles que estão à nossa volta e também entendermos o valor que todos têm diante de Ti. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?